Vamos tomando os nossos lugares para dar início na nossa aula nessa manhã. Esse ano a gente termina o primeiro perfil dos 4 que a gente precisa estudar. O tema da nossa aula é a economia do reino. A gente tem falado um pouco sobre como Deus deseja que a gente viva neste mundo. E caminhe junto com Ele, entendendo os perfeitos caminhos que Ele tem para nós dentro do ambiente de riqueza ou de pobreza. Então, na aula passada, eu trouxe alguns dados para os irmãos, depois que a gente aprendeu os conceitos do Reino de Deus, reforçou eles. E dentre os principais conceitos do Reino de Deus, nós temos que entender que o Reino de Deus ele está dentro do nosso coração, E por estar dentro do nosso coração, subentende-se que aquele que é salvo, ele vive esses princípios do reino de Deus. Então, a partir dessa premissa, nós observamos que a Bíblia nos ensina a respeito de 2 caminhos possíveis dentro do reino, que é o caminho da riqueza ou o caminho da pobreza. E aí nós falamos o que é a verdadeira riqueza e o que é a pobreza à luz da palavra de Deus. E uma das realidades que nós temos latentes no mundo que a gente vive hoje é que de fato existe muita desigualdade social. Até mostrei 2 gráficos para os irmãos, um do mundo grego-romano na época do Novo Testamento, que mostrava ali que já existiam os pobres, os ricos eram uma minoria, e depois mostrei um dado da ONU, fazendo a mesma comparação nos dias de hoje, que nós estamos vivendo no ano de 2019. E o que a gente percebeu olhando de um gráfico para o outro? Que a desigualdade ela está cada vez aumentando mais. Então, assim, é menor a concentração de riqueza. Então, os ricos, cada vez eles diminuem mais, detêm a maior parte da riqueza do mundo. E a desigualdade vem aumentando. E aí, pensando nisso, Deus espera que a gente viva os princípios do reino de Deus e dê nossas vidas, em prol disso. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 6 até o versículo 8, a Bíblia diz que existem dons diferentes. Deus deu os dons a cada um dos seus filhos por graça. E aqui o incentivo em Romanos é que a gente dê o nosso melhor na aplicação desses dons em prol do reino de Deus e da sua igreja. Então, se o dom de alguém for profetizar, a Bíblia diz, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, dentro dos princípios econômicos que a Bíblia nos traz, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Quando nós estudamos a Bíblia com essa visão, a gente vai perceber isso. E o que Jesus deixou muito claro, dentro dos princípios e dos valores do reino de Deus, é que Jesus espera que seus filhos cresçam em misericórdia, em generosidade, em amor para com aqueles que são menos favorecidos, aqueles que sofrem, aqueles que têm dificuldades e têm necessidades. Quando você olha a Bíblia e estuda esse tema, você percebe que Deus ele nos revela aqui 4 perfis, aqueles que são doadores, que andam pelo caminho da generosidade, o dom deles é contribuir com a obra, eles dão com o coração. A gente tem o moderado, que é aquele que administra os bens que ele tem de forma sábia, ele tem o dom da mordomia, ele administra e ele usa muita razão quando ele contribui. A gente tem também o transformador, que é aquele que vive no caminho da justiça, o seu dom é o dom de misericórdia. E ele entende que além de dar, ele precisa dar para transformar. Quando a gente for estudar isso, a gente vai perceber que o transformador é aquela pessoa que tenta mudar a realidade do ambiente que ele está vivendo para melhor, aplicando os princípios do reino de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós vivamos o Evangelho e sejamos agentes de transformação no mundo que nós estamos vivendo. E nós temos também o perfil abnegado, que é aquele que abre mão de para viver para Deus, Ele vive em extrema dependência de Deus. Pessoas que têm o perfil abnegado,
Um exemplo claro é do missionário, aquele que abre mão da sua vida, abre mão de tudo e vai servir a Deus em algum lugar distante, geralmente da sua terra natal. Então, geralmente os missionários têm esse perfil abnegado. O dom deles é servir e eles dão para renunciar. Então, além de dar dos seus recursos, eles também dão a sua vida. E aí a gente começou no domingo passado a falar do nosso primeiro perfil, que é o perfil do doador. O doador é alguém que dá generosamente. Nem sempre ele vai ser chamado, né, para abrir mão do seu emprego. Provavelmente o doador pode ser alguém que tem um perfil de dar, porque ele também tem bastante. Há muitos doadores que têm riqueza, porque a Bíblia nos ensina que não é pecado ter riquezas, desde que você não tenha nelas o seu coração e saiba usar elas para também abençoar a vida de outras pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele foi alguém dependente, ele não tinha trabalho fixo, ele tinha uma profissão, mas a Bíblia diz que em dados momentos ele não tinha nenhum que inclinar na sua cabeça, ele dependia das ofertas das pessoas. E dentro do reino de Deus, por que é necessário haver uma pessoa que doa? Porque de fato há muitas pessoas que precisam. Até a gente falou já que há 3 lições principais, né, que o doador ele nos ensina. Primeiro, ele desfruta daquilo que Deus deu para ele. Ele é uma pessoa grata, porque Deus ele é a fonte de toda generosidade. Então, o generoso, o doador, ele entende que tudo que ele recebeu vem de Deus. E por ele ter recebido de Deus, então ele entende que assim como Deus foi generoso com ele, ele deve ser generoso com as pessoas. Então ele compartilha com todos. E é tão interessante, irmãos, sobre isso, que eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15. Qual que é o contexto aqui? Deus instituiu uma nação, separou um povo, e aqui nós vemos Deus ele trazendo as leis que deveriam nortear a conduta do povo, a forma como o povo deveria viver. Então aqui no capítulo 15, a partir do versículo 7, Deus fala como deveria ser a relação da nação com aqueles que eram menos favorecidos, com os pobres. E olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Quando entre ti houver pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração. Então aqui nós já estamos aprendendo que devemos ser sensíveis ao pobre. Nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhes abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a tua necessidade. Guarda-te que não haja um pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele plane contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Por que ele diz isso aqui? Que era o ano da remissão. A cada 7 anos, os judeus, agricultores, aqueles que detinham mais posses, eles deveriam perdoar as dívidas daqueles que tinham menos. Esse era o ano da remissão. Então aqui ele diz, para você se guardar, né, para aqueles que tinham mais, eles guardar o seu coração, no momento que estivesse chegando próximo do ano da remissão, de que eles não tivessem o sentimento assim: eu vou deixar de fazer porque de todo jeito eu vou ter que perdoar aquela dívida, né? Então aqui nós entendemos como que é essa relação que Deus tem com a riqueza, essa relação do reino como algo que parte de dentro do nosso coração, né? Ele fala para a gente tomar cuidado, para os nossos olhos não serem malignos, para a gente querer reter mais e deixar de ser generoso e de doar, não é? E ele fala: tome cuidado, seus olhos não sejam malignos e não haja em ti o que? Pecado. É por isso que nós devemos vigiar e orar, irmãos, para que Deus nos dê a sabedoria
e nos dê um coração e um sentimento correto com relação à riqueza, né? E olha só o que ele diz no versículo 10: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. O que ele está falando aqui? Não dê por obrigação, não dê por opção, não é porque é uma lei, não é porque é um mandamento que você deve fazer. Antes disso, você deve entender qual que é o princípio que está por trás daquela lei. Você deve ser o quê? Generoso. Qual que é o princípio, irmãos? É o princípio da equidade, é o princípio da justiça, onde Deus nos fala que nós devemos tratar todos da mesma forma, com o mesmo amor, não é, com o mesmo sentimento, e ser sensíveis às necessidades que eles têm, porque é muito simples, é muito fácil a gente escorregar no nosso coração, e o nosso coração acaba tendo um sentimento maligno, né? E ele fala: livremente lhe darás, por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu lhe ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Então Deus está nos convidando a ser generosos, a dar de forma espontânea. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês receberam de graça vocês devem dar também. Nós temos aqui um princípio, né, em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, que fala a respeito dessa questão da generosidade, o princípio da semeadura com relação a isso. Aqui o apóstolo Paulo fala: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é a atitude do coração, irmãos. É isso que Deus está nos mostrando aqui. É dessa forma que nós precisamos pensar. E Deus nos convida então a sondar o nosso coração. Qual é a atitude que temos tido com relação à riqueza? Um outro princípio que a gente aprende aqui, uma outra lição, é que nós devemos nos alegrar na invisibilidade. O doador que se relaciona de forma correta com a riqueza, ele entende que a sua doação não precisa ser vista, né? Para que ela seja estimada. O próprio Martinho Lutero falou isso. Ele falou: é o coração do doador que faz com que a doação seja estimada e preciosa. Deus olha para o coração, né? Lembra? O pastor Júlio pregou no domingo passado, falando a respeito daquele momento onde a viúva pobre veio, eu vou citar o exemplo dela, ela deu tudo que tinha. E os religiosos, né, ali, estavam dando grandes quantias de dinheiro. Mas a oferta que teve o real valor foi o da viúva, porque da sua profunda pobreza ela deu tudo que possuía. E a intenção do coração daqueles homens era amar, infelizmente. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e pensassem assim: nossa, olha que homem generoso, olha quanto de dinheiro ele tem dado, quanto que ele está depositando no gasofilaço. E nós precisamos tomar cuidado, né? Há uma sede nas pessoas do mundo por receberem glórias para si próprio, não é? E quando a gente vai falando dos cuidados que o doador tem que ter, a gente vai falar exatamente isso. E nós precisamos, irmãos, no reino de Deus, aprender a ser coadjuvantes. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente faça sem esperar receber nada em troca. Deus espera que a gente faça sem a preocupação de que alguém esteja olhando o que nós estamos fazendo. Vamos lá em Provérbios, capítulo 22. A gente vai ver bastante versículos hoje. Provérbios, capítulo 22. Versículo 9. A Bíblia diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E é interessante que o pobre, muitas vezes na Escritura, é retratado como alguém que não tem condições de retribuir aquilo que é feito. Geralmente ele não tem condições para isso. Aí volta mais uma página da sua Bíblia,
capítulo 19, no versículo 17, diz assim: quem se compadece do pobre, olha que é profundo esse versículo, ó. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Deus, ele é tão bondoso e tão generoso. Nós não estamos falando aqui de teologia e de prosperidade, mas nós estamos falando aqui da profunda transformação que Deus faz no coração, ao ponto de tirar o egoísmo do nosso coração e fazer com que o nosso coração seja generoso, que é o contrário do egoísmo. E quando Deus opera essa transformação interior no nosso coração, Ele nos abençoa, não pelas obras que a gente faz, mas porque nós, de fato, nos esmeramos em viver esse princípio. Nós nos doamos a Ele. E aqui a Bíblia nos ensina que quando a gente faz a um semelhante que está ao nosso redor, que está sofrendo, que tem as suas lutas, né, que tem as suas dificuldades, é como se nós estivéssemos fazendo para Ele. E agora, eu vou trazer para os irmãos alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram doadoras. E é interessante, não é? Porque a gente vai aprender muito com isso. Nós vamos ver pessoas que não foram orientadas a deixar tudo que tinham, mas a continuar vivendo e administrando bem as suas posses para que pudesse abençoar aqueles que foram. Então essa é a maravilha do reino de Deus. Deus tem algo para fazer com cada um de nós e deseja usar a nossa vida com os dons e habilidades que Ele nos deu. Então a gente vai ver o primeiro exemplo aqui, que é de uma mulher que foi casada com um homem do alto escalão da sociedade na época. E ela foi um instrumento de Deus que foi usado para abençoar a vida do Senhor Jesus. É o exemplo de Joana. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Você já se perguntou, quando você estava lendo o Evangelho, com que dinheiro que os discípulos eles compravam comida? Você já parou para pensar? Existem algumas situações que a gente vê na Bíblia, né? Por exemplo, na multiplicação dos pães, no milagre, não é? Deus permitiu ali de alguns peixes e alguns pães, né? Uma multidão fosse alimentada, né? A gente viu Jesus também no momento que ele estava com sede. Ele chegou ali no poço, pediu para a mulher samaritana lhe dar água. Mas, irmãos, enquanto Jesus estava vivendo aqui na terra, ele precisava da ajuda das pessoas, ele precisava trabalhar, né? Todos nós temos que trabalhar, todos nós precisamos ganhar o nosso sustento. E aqui nós vemos que uma mulher, quase que imperceptivelmente, foi um instrumento de Deus para suprir as necessidades do Senhor Jesus. Olha só, Marcos capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, olha, várias outras mulheres, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Cusa, irmãos, ele era administrador dos bens de Herodes, ele era procurador de Herodes, não é? E parte da sua renda foi usada através da sua mulher para abençoar o Senhor Jesus. E é tão interessante pensar, não é? Que Herodes foi um dos perseguidores de Jesus, mas ao mesmo tempo foi o próprio dinheiro de Herodes que ajudou a sustentar Jesus no momento que ele estava viajando e pregando de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus. Então Deus, ele usa pessoas para suprir as necessidades daqueles que estão trabalhando na sua obra. E essa mulher, irmãos, o seu esposo, ele não era qualquer pessoa, ele era alguém da classe média alta ali da época. Estava ali com as autoridades, vivia no meio delas e tinha bons recursos financeiros. Deus usou ela para suprir
as necessidades do Senhor Jesus, como o próprio texto diz aqui, não é para dar assistência a Ele nas suas necessidades. Olha só, então nós precisamos entender que Deus está nos ordenando a sermos generosos e a contribuirmos com a sua obra. Deus usa nossas vidas. Nem todos vão, mas Deus deseja que todos participem. E cada um vai participar da forma como ele deseja. Um outro exemplo bem interessante é o de Cornélio, que foi alguém que deu generosamente. Vamos lá em Atos, capítulo 10, para ver o exemplo dele. É tão interessante que o seu testemunho ecoou de uma forma tão positiva que os próprios judeus o respeitavam, quando na verdade a realidade do povo judeu que era oprimido pelo romano, né, era o contrário. Geralmente os judeus tinham medo dos soldados romanos. Cornélio, ele era um centurião romano, ele liderava um grupo de soldados romanos, como se fosse a polícia da época, né, para poder manter a ordem e tudo mais. E olha só o que a Bíblia diz a respeito dele. Morava em Cesareia um homem, Atos 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha só o que a Bíblia diz dele: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Só um homem piedoso, um homem temente, e que ajudava aqueles que estavam necessitados, e de contínuo ele também orava a Deus. Agora, olha o versículo 22 do capítulo 10. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Lembra que Deus ouviu a oração de Cornélio? Ele ainda não conhecia o Evangelho, ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele ajudava aqueles que tinham necessidade, mas ele ainda não conhecia. E Deus então manda Pedro ir lá pregar o Evangelho para ele. E aqui o versículo 22 diz, não é, que ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Então ele não era odiado pelas pessoas. E por que ele tinha esse bom testemunho? Porque ele era misericordioso, ele era generoso naquilo que ele fazia. Os irmãos têm ideia de quanto que ganhava um centurião naquela época? Tem ideia? Não? O centurião, ele ganhava bastante dinheiro. Se estima que um centurião ele ganhava por ano mais ou menos 10 mil denários. O denário, ele é o salário, né, correspondente por um dia de trabalho. E aí quando você faz essa conta e converte para o nosso valor de dinheiro hoje, a conta fica em aproximadamente 40 mil reais. É esse o salário que ele tinha mensal. Não era um bom salário, né, para as nossas realidades hoje. E a Bíblia nos diz aqui que ele era generoso, ele dava aquilo que ele tinha. Ele não tinha a sua esperança, né, presa nas riquezas dessa vida, por isso que ele era dessa forma. E Deus o abençoou. Deus cuidou dele e deu a ele o que era o mais necessário, que foi a salvação. Deus permitiu todo o contexto se desenrolar para que ele ouvisse a mensagem do Evangelho e fosse transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 17, 18 e 19. A Bíblia diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro,
a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É isso que Deus espera de nós, que a gente não se apegue à instabilidade das riquezas dessa vida, mas que a gente pratique o bem e a gente possa ser rico, não só de dinheiro, mas de boas obras. É isso que agrada a Deus. Que a gente seja generoso em dar e pronto, sempre disposto a repartir. Então Cornélio foi alguém que viveu isso na prática, não é? Ele deu generosamente. E nós temos um outro exemplo aqui, talvez um dos mais impactantes para nós, né? Que é o das igrejas da Macedônia, que além de dar, eles se alegraram em dar, deram com alegria no seu coração. Vamos lá agora em 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Irmãos, contribuição é graça, é presente, é um privilégio poder contribuir. Olha só o versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Não é só abundância de dinheiro, é abundância de alegria. E a profunda pobreza deles. Então, olha só a constatação. Nós temos duas constatações aqui bem fortes. Em um ambiente de muita tribulação, esse é o primeiro ponto. A igreja era perseguida. E também é constatado aqui que eles viviam em profunda pobreza. Não era como muitos dos pobres hoje, que têm até aquilo que eles precisam para poder sobreviver. Mas aqui a Bíblia diz que era profunda pobreza. E aqui o contexto, não é? É que os santos da Judéia, eles estavam sofrendo com uma fome severa na região. E Paulo então conclama a igreja da Macedônia para que dê, para suprir a necessidade daqueles que não tinham que comer. Então, da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza o que? A sua generosidade. Então aqui nós entendemos que não é preciso ser rico para contribuir. Generosidade é um privilégio de todos. Então até aquele que é pobre, ele deve dar. E olha só o versículo 3: porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, olha, dentro daquilo que eles podiam fazer, e mesmo acima delas, acima do que eles tinham, se mostraram o quê? Voluntários. Eles não deram por pressão, não deram por obrigação. Eles tinham essa disposição em contribuir. E olha só o versículo 4: pedindo-nos os rolos a graça de participarem da assistência aos santos. Eu fico imaginando, né? Às vezes a gente fica meio retraído de receber algo de alguém, né? E acha que está atrapalhando a pessoa, quando vai pedir para alguém nos ajudar em alguma coisa, acha que está incomodando. E aqui, Paulo diz que eles estavam passando por muita tribulação e viviam em profunda pobreza, ao ponto de talvez ele pensar assim: não, eu vou com calma aqui, eu vou pedir pouco, porque eles não têm quase nada para dar. Mas olha só, a Bíblia diz que eles insistiram, eles rogaram de forma assim, muito forte, que tivessem a graça, que tivessem o privilégio de contribuir.
deram acima daquilo que eles tinham. Por quê, irmãos? A resposta está no versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está o segredo. Primeiramente, nós devemos nos doar ao Senhor. Aí todas as outras coisas vêm junto. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas vão ser para nós acrescentadas. Então, 3 exemplos que nos mostram que devemos viver como doadores, devemos ser generosos e devemos dar com alegria. É isso que Deus espera de nós. Eu quero concluir trazendo alguns conselhos, né? Porque, infelizmente, nosso coração é enganoso e às vezes é muito fácil a gente desviar-se do caminho correto. Então, alguns conselhos para o doador, né? Que a sua abundância não seja egoísta e o torne cego ao sofrimento alheio. Então, a gente sempre entende isso, né? Que aquele que tem muito é o que deve ser mais generoso, o que deve contribuir. Calvino ele nos alerta, ele fala que nada é mais perigoso do que estar cegado pela prosperidade. Então nós precisamos tomar cuidado, porque infelizmente o dinheiro facilmente ele pode nos corromper. Nosso tempo está aí, eu vou tentar ir mais rápido aqui, mas lá em Isaías capítulo 58, o povo estava questionando porque Deus não estava se atentando aos seus jejuns. E aí, a resposta final que a gente tem no versículo 3 é que Deus ele é bem categórico. Vocês podem continuar jejuando, fazendo tudo o que vocês estão fazendo, mas vocês não cuidam dos meus necessitados. Vocês não cuidam daqueles que têm necessidades. Então é aquela questão de se tomar cuidado, né? De fazer de uma forma religiosa, sem o coração estar envolvido. Porque quando uma pessoa é muito abastada, às vezes ela dá, e ela não dá com a atitude correta, ela dá para poder reduzir o imposto de renda, ela dá para ela poder ser reconhecida, né? Então isso é um problema. E aqui Jesus então ele condena, aqui o Senhor Deus ele condena a nação, porque a nação estava praticando ritos religiosos, mas não estavam sendo justos e misericordiosos com aqueles que tinham mais necessidade. Então, um outro conselho, né, que a gente tem, um outro cuidado que a gente tem que ter, né, que a nossa generosidade não seja apenas para aliviar a nossa consciência, não é? Porque Deus ele dá riqueza para multiplicar esse dom da generosidade, não é? O próprio Senhor Jesus nos diz que os encantos da riqueza eles podem sufocar a palavra de Deus e impedir que ela frutifique no nosso coração. E muitas das vezes, você lembra quando tivemos as chuvas lá no sul, quantas pessoas influentes que começaram a ser estimuladas pelos influenciadores e pelas pessoas para poder ajudar, e muitos ali fizeram porque estavam sendo cobrados pela sociedade. Mas não, Deus ele quer que a gente dê de forma voluntária e espontânea, não é? E isso é muito, muito forte, não é? A nossa bondade também, irmãos, a nossa generosidade não deve ter como objetivo principal o interesse pela recompensa. John Bunyan, o escritor do livro Peregrino, falou a seguinte frase: você não viveu até que tenha feito por alguém, algo por alguém, que nunca poderá retribuir. Olha só como que ele, dentro desse contexto, falando sobre isso, ele diz: você nem mesmo viveu se você não teve a oportunidade de fazer algo por alguém sem esperar que ela te retribua. E a gente tem, irmãos, o exemplo triste, nesse caso, de Ananias e Safira. Lembra que eles venderam a sua propriedade lá no início da igreja? E a Bíblia diz que eles reteram parte do valor da propriedade, e quando eles foram entregar a oferta, eles mentiram e falaram que eles tinham dado tudo.
Eles queriam ser reconhecidos pelas pessoas pelo que fizeram. Irmão, você lembra o que aconteceu com eles? Eles foram mortos por conta da atitude errada do seu coração. E o próprio Senhor Jesus disse para nós lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, pregando, dentre tantas mensagens importantes no Sermão do Monte, ele disse que nós deveríamos dar em segredo, que a nossa mão direita não deveria saber o que a esquerda estava fazendo. A importância da gente entender que é para Ele que a gente faz, Ele tudo vê. As pessoas não precisam ver, não é? E que a nossa doação também não seja sem sacrifício. O próprio rei Davi, lá em 2 Samuel capítulo 24, ele disse dentro do contexto ali que ele não queria oferecer a Deus sacrifícios que não custassem nada a Ele. Então Deus espera que nos sacrifiquemos, que a gente não dê só da nossa abundância, mas Ele também daquilo que talvez a gente não tenha. E agora a gente termina com Marcos, vamos abrir lá, Marcos capítulo 12. Versículo 44, que é aquele exemplo que a gente tem aqui, não é? Da viúva pobre. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, essa mulher abriu mão de tudo o que ela tinha naquele momento para depositar a sua oferta. Ela não tinha certeza nem do que ela ia comer depois, mas ela deu. Ela não se preocupou com quem estava dando mais, ela não se preocupou em como o dinheiro ia ser usado, como as pessoas iriam administrar aquilo, ela simplesmente entendeu que ela devia contribuir. Quando nós olhamos exemplos assim e observamos como é fácil nos corromper e ir por um caminho errado dentro da generosidade, até dentro de um princípio, nós podemos chegar à conclusão de como nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. Fazer aquilo que lhe agrada. Que Deus trabalhe em nós, né? A própria palavra nos ensina que quem oprime o pobre insulta o seu Criador. Está escrito lá em Provérbios 14, versículo 31. A Bíblia também nos ensina que de nada adianta nós acumularmos riquezas nesse mundo sem ser rico para com Deus. É o que Jesus nos ensina lá em Lucas capítulo 12, versículo 14 até o versículo 21. A própria palavra de Deus nos ensina que nós não devemos colocar a nossa esperança na incerteza das riquezas, mas sim viver em generosidade de boas obras, né? Para que em tudo o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. E lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 16, a Bíblia nos ensina que fazer o bem e repartir com aqueles que não têm são sacrifícios dos quais Deus se agrada. Que Deus nos ajude a entender os princípios do reino, né? E viver da forma como Ele é glorificado, da forma como lhe agrada. E aí na semana que vem a gente vai entrar no segundo perfil, né? Falando daquele que é o mordomo, aquele que é o administrador dos bens que Deus deu. Né? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos ajude a trilhar estes caminhos. Porque Ele espera isso de nós, com toda certeza. Porque o reino de Deus, o Evangelho, está dentro do nosso coração. Amém? Vamos